A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, estamos chegando já ao final do nosso trimestre, onde nós estudamos sobre a fragilidade humana e a soberania divina, falando a respeito do livro de Jó, o sofrimento e a restauração de Jó. Queridos, já anunciando o primeiro trimestre de 2021, o título da lição será O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, e o comentarista é o pastor Ezequias Soares. Aproveito também, nós estamos chegando já àquela semana natalina. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Amém? Lição de número 12. Quando Deus se revela ao homem, é o quinto e último bloco da lição. A revelação de um Deus pessoal é o primeiro tópico, a revelação de um Deus sábio e a revelação de um Deus poderoso e justo. Agora, nessa última lição, irmãos, nós vamos ver o seguinte: o maior desejo de Jó é expressado muitas vezes era que Deus lhe concedesse uma audiência, e essa audiência finalmente chegou, para que toda a questão da sua integridade e sofrimento pudesse ser resolvida. Nesta parte do livro, o desejo de Jó é finalmente satisfeito, mas não na forma que ele esperava. A pergunta principal levantada no livro é: porventura Jó teme, serve a Deus em vão? Lembra lá do versículo 9 do capítulo 1? Esta é, em última análise, uma pergunta acerca do tipo de relacionamento que existe entre o homem e Deus. Em vez de responder, olha que interessante, vejam que Deus sábio. Em vez de responder as questões de Jó diretamente, Deus faz uma série de perguntas que nenhum ser humano seria capaz de responder. Jó responde por reconhecer que os caminhos de Deus são sempre os melhores. Durante os momentos mais difíceis, nós também precisamos humildemente lembrar de nossa posição diante do Deus eterno, santo e incompreensível. Do meio de um redemoinho, Deus falou. Surpreendentemente, ele não respondeu qualquer uma das perguntas de Jó. Seu questionamento não era o centro da questão, e Jó tinha que entender isso. Ao contrário, Deus usou a ignorância de Jó sobre a ordem natural da terra para revelar a ignorância de ordem moral de Deus. Se Jó não entendia o trabalho da criação física, irmãos de Deus, como poderia compreender-lhe a mente e o caráter? Não existe padrão ou critério maior que o próprio Deus através do qual seja possível julgar. O próprio Deus é este padrão. Nossa única opção é submetermos à sua autoridade e descansarmos em seu cuidado. Para que você participe a nossa leitura bíblica em classe, faça essa leitura para ampliar seu conhecimento. É Deus agora falando. Jó capítulo 38, Jó capítulo 39, Jó capítulo 40 e também 41. Está aí as referências dos versículos. O texto áureo diz assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Está aí esta figura para ilustrar, desde um redemoinho. A verdade prática diz assim: mesmo transcendente. E nós já vimos e já conhecemos esta palavra. A transcendência mostra como Deus é superior. Mas também vejam a parte B dessa verdade prática. É distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Aí se aponta a questão da imanência de Deus. Quando Deus cria a humanidade, ele não se ausenta, como ensina o deísmo. A própria atitude de Jó, irmãos, é o seu problema. Ao defender sua integridade, ele contestou a integridade de Deus e o fez parecer injusto. Aí Deus diz o seguinte para Jó: ô Jó, você quer ter uma audiência comigo? Eu aceito o desafio, mas primeiro, olha, cinge os teus lombos. É como se Deus estivesse chamando Jó para uma luta. Esse cinge os teus lombos é todo especial. Ô Jó, vamos dar uma voltinha, tá? Você quer conversar comigo? Então não tem nenhum problema. Só para nós recapitularmos, irmãos, nós já estamos chegando ao final do trimestre. 4 visões do sofrimento. Agora se completa as visões da questão do sofrimento. A primeira visão, que é errada, é a visão de Satanás. As pessoas acreditam em Deus apenas quando são prósperas e não estão sofrendo. Isto é errado. A visão dos 3 amigos de Jó. O sofrimento é o julgamento de Deus pelo pecado. Irmãos, e isso nem sempre é verdadeiro. A visão de Eliú.
O sofrimento é a forma de Deus para ensinar, disciplinar e refinar. Esta é uma verdade, mas incompleta essa explicação de Eliú. Agora, a visão de Deus a respeito do sofrimento. O sofrimento nos faz confiar em Deus, porque Ele é não pelo que Ele faz. Essa visão é perfeita e é o próprio Deus que vai nos ensinar. Revelação de Deus. Agora Deus, nessa aula, ele vai se mostrar, vai se fazer conhecido. Deus sempre se revelou na história humana. Nós vamos ver nesta aula aqui uma palavra teológica a respeito da teofania. O que é teofonia? É a aparição ou revelação da divindade, manifestação de Deus. Mas também, quando nós buscamos um dicionário teológico, a teofonia vai explicar o seguinte: uma experiência da presença de Deus que vem ao encontro do homem, não por meio de fenômenos naturais, mas por uma ação específica de Deus nas faculdades intelectivas do homem para lhe dar a conhecer seus desígnios a respeito dele e da humanidade. Nós vamos ver 3 exemplos: Abraão, Moisés, Samuel. Existem mais, mas nós vamos destacar esses 3 exemplos. Observe o que diz Estevão, lá em Atos, capítulo 7, versículo 2. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia. O termo grego está aparecendo na tela, opte, traduzido aqui como apareceu, tem um sentido de revelar-se. Moisés. Aqui a teofania veio acompanhada de fenômenos sobrenaturais que se manifestaram na esfera física. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Está aí esta referência. A Septuaginta, irmãos, ela vai usar o mesmo termo grego, lá no caso de Abraão, para traduzir o hebraico Yara, com o sentido de aparecer. E Samuel? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. É interessante notar que o texto mostra um ocultar-se de Deus antes do revelar-se. Deus estava lá, porém calado ou em silêncio. E agora no caso de Jó. No caso de Jó, este ocultar-se não aconteceu com uma reação divina ao pecado de Jó, que é o contexto de Samuel. Esse ocultar-se não aconteceu com uma reação divina ao pecado de Jó, mas como parte de um plano pessoal e relacional. Deus ele faz da maneira que ele quer. Ele é Deus, ele é soberano. Eliú, irmãos, lembra do Eliú, o último personagem, o último amigo? Ele não está equivocado quando disse para Jó que Deus nunca deixou de revelar-se. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. O Senhor respondeu a Jó. Os desígnios divinos nós vamos ver agora. Aqui nós vamos observar uma mudança do nome de Deus. Então vejam, irmãos, isso é todo de especial. Nós atentamos para isso. Até agora o nome de Deus, o escritor destacou, foi apresentado Deus como Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, a partir do capítulo 38, a tradução, o original, vai apresentar o nome de Deus para Iavé, que é o nome pessoal do eterno Deus. Então, eles entendiam Deus como Deus Todo-Poderoso, como uma figura de Deus muito alta, muito poderosa. Mas agora Deus se apresenta na sua essência. Ele é o Iavé, que na nossa tradução, transliterando, seria o Javé, o Jeová. Lembram, mais uma vez, do discurso de Eliú? Está aí esta referência. Alguém pode estar presente sem dizer algo. É o Iavé, é o Jeová, é o nosso Deus. Quem é este? Veja a primeira fala de Deus. Aí Jó já começa a ser golpeado aí nessa, vamos dizer assim, vamos fazer uma alusão a um debate, a uma luta. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? A palavra planos aqui traduz o termo hebraico etzá, cujo sentido é desígnio. Deus censura Jó por fazer críticas sem conhecer nada dos seus desígnios ou propósitos. Jó, por conta da sua aprovação, passou a enxergar o mundo, veja que coisa linda, por meio das lentes do seu sofrimento e não do seu propósito maior.
É a questão do egocentrismo, eu no centro de tudo. O mundo de Jó havia se reduzido a um único ponto, seu indizível sofrimento. E é por isso que a capa da nossa lição diz a respeito das limitações do ser humano. E a partir desse ponto ele julgava todo mundo e Deus. Jó ligou, vamos dizer assim, uma metralhadora e começou a atirar para todos os lados. Nesse aspecto, irmãos, Jó já havia descrito a terra como sendo um caos. Deus, então, ele vai desafiar por meio de várias perguntas retóricas sobre a ordem que há no universo e como ela atende o seu propósito soberano. Mediante essas perguntas que chegaram, olha, a 40 perguntas, Deus quer mostrar a Jó o seu não saber. Deus vai humilhar a Jó. Deus vai colocar Jó na sua posição de um ser mortal, de um ser limitado, um ser humano. Em comparação com Deus, nós não somos nada. Não teria, portanto, Jó agido como presunção ao questionar o Criador? Deus está, irmãos, tremendamente interessado nele, se ele apenas reservar tempo para vê-lo. Jó esteve tão preocupado consigo mesmo que perdeu a capacidade de avaliar e não estava, portanto, percebendo a autorrevelação de Deus que existe em cada canto do universo. É verdade, irmãos, que Deus não explicou a causa do sofrimento de Jó, mas este está começando a ver que a sua religião, sua integridade, deve ir além do seu interesse próprio. Nada lhe resta a não ser calar-se nessa disputa com Deus, quando ele diz de forma humilde agora, olha, eu ponho a mão na minha boca, porque diante de Deus não tem como nenhum mortal ficar de pé e assim apresentar as suas queixas. Queridos, vejam que curiosidade, nesses capítulos também é abordada a questão do Behemoth e o Leviatã. Olha que figuras bizarras. Eles são animais reais ou monstros mitológicos? E olha que eu peguei algumas figuras ali na internet que essas são mais amenas, vamos dizer assim, figuras assustadoras. Mas na verdade esse Behemoth e o Leviatã é o crocodilo e o hipopótamo, tá? Mais uma vez, veja essa figura. O Behemoth é um animal imaginário que representa todos os grandes animais herbívoros criados por Deus. E agora o Leviatã, esse crocodilo, é uma transliteração do termo hebraico crocodilo. Em todo caso, como em Behemoth, a ênfase, o que nós temos que destacar? A ênfase está na força superior do Leviatã, se comparada com a capacidade do homem em competir com ele. Deus está falando assim para Jó, Jó, resolve aí com esse hipopótamo. Resolve seus problemas com o crocodilo. Se você conseguir domá-los, aí tá aí, vai as referências. Aí você vem debater comigo. Então nós vemos a limitação do ser humano. Se eu não consigo me resolver com as coisas criadas, quanto mais com o Criador. Agora outra coisa interessante, ó. A Bíblia fala sobre unicórnio. Nós temos essa palavra, mas preste bem atenção, na versão corrigida. Veja este versículo 39:9 de Jó. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? E olha que eu peguei uma figura do unicórnio bem esdrúxula, bem bizarra, todo rosinha, enfim. Mas quando você pega uma revista atualizada, veja esse versículo e observe que eu deixo no quadro os dois versículos para você fazer uma comparação. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Então é importante nós termos uma Bíblia atualizada e uma corrigida e as várias traduções. Isso é bom para o aprendizado. É apenas, irmãos, esse unicórnio é apenas uma figura mitológica, confundindo assim a interpretação bíblica. Mas na verdade aí está aí o sinônimo. É na verdade um boi selvagem, esse unicórnio. Agora vemos por um espelho de modo obscuro. Veja esse versículo do apóstolo Paulo. Deus não se volta para a miséria de Jó mediante o fato de simplesmente tomá-lo para si, consolá-lo e curá-lo. Deus desafia Jó a um combate de reconhecimento para uma dura, mas libertadora purificação da consciência. Irmãos, a justiça de Deus, nós temos que ter uma ideia correta a respeito da justiça de Deus. Jó e os seus amigos queriam colocar a lei da justiça acima de Deus, e Deus tinha que obedecer a esta lei. Existe uma lei da justiça maior e mais absoluta do que Deus.
ela é sustentada até mesmo por Deus. Deus precisa agir em resposta a esta lei para ser justo. Nossa resposta é apelar a esta lei. É uma maneira equivocada de entender a respeito de Deus. Mas a visão correta é sempre colocar Deus acima de todas as coisas, irmãos, até a respeito da justiça. O próprio Deus é o padrão de justiça. Ele usa seu poder de acordo com a sua própria perfeição moral. Deste modo, qualquer coisa que ele faça é justa, mesmo que não possamos compreendê-la. A nossa atitude deve ser apelar diretamente a ele. O restante do livro de Jó realçará ainda mais a grandeza de Deus no seu ato criador. A ideia é mostrar que o mundo não é um cosmos que se transformou em caos, mas um caos que se transformou em mundo. Ele achava, Jó, que sabia, mas de fato sabia pouco ou quase nada. Irmãos, Deus não estava buscando respostas de Jó. Estava fazendo com que Jó reconhecesse o poder e a soberania divina e se lhe submetesse. Somente então ele poderia ouvir o que Deus estava realmente lhe dizendo. E eu encerro com este versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas estavam contribuindo para aquela situação de Jó, para o seu crescimento espiritual, a sua elevação diante de Deus. E quem promove isso é o eterno Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Uma ótima aula, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo. Amém.